vai falar alguma coisa de Deus, você tem que ir até Ele, não tem como, né? Se sair só do teu entendimento, da tua cachola, muitas vezes vai ser vazio. E eu comecei a pensar, Deus, faz umas 2 semanas já que Ele tinha me avisado, e na primeira semana eu não tinha notado nada, assim, Deus parece que não tinha falado nada claro comigo. E daí, durante essa segunda semana, eu e a Karine estamos de férias agora, então a gente passou uma semana na casa dos pais dela, e durante essa semana ali, Deus começou a falar muita coisa comigo. E eu queria trazer para vocês, para a gente analisar essa noite hoje, aqui a gente tem um entendimento de uma palavra que Deus começou a trazer no meu coração, que é a palavra cultura. Ela é muito abrangente, a gente consegue ver cultura em vários segmentos, a gente pode falar um pouco disso, mas Deus começou a ministrar o meu coração e eu creio que é isso que Ele quer que eu possa compartilhar com vocês, como que é a cultura do reino de Deus. O que é um pouquinho, né? Porque eu não tenho como, né, imaginar ou falar aqui, porque a gente teria que discorrer a Bíblia inteira, mas falar algo que Ele falou com o meu coração, com um texto. E o que seria a cultura do reino de Deus, cultura do reino de Jesus. Começar aqui, né, a gente sempre frisar e lembrar, se a cultura é de um reino, a cultura tem um rei, e esse rei é Jesus. Então tudo vai vir dele para nós. Tudo vai passar por ele. Então Deus começou a ministrar meu coração. Por que cultura, né? Por que eu falei para vocês que eu estava viajando e eu ganhei, né? Fiquei muito feliz. O pessoal da célula, no dia do meu aniversário, me deu... teve um que encabeçou a ideia e o pessoal abraçou da célula de me presentear com um final de semana, uma noite, né? Lá em Três Itilhas. E a gente ficou muito feliz, eles brincaram comigo, a pessoa que organizou da célula falou assim, a gente sabe o quantas vezes, às vezes você saiu, né, de noite para estar conversando com a gente, então hoje a gente quer presentear para que você e a tua esposa passem uma noite lá, se divirtam, curtam. E quando eu cheguei lá, todos aqui, a maioria conhece, então é uma região onde eles preservam a cultura austríaca. E naquele dia que eu estava lá, Deus não falou nada comigo em específico, mas durante essa semana, enquanto eu vinha buscando e vendo o que Deus queria que eu falasse, Deus começou a me trazer algumas coisas da memória. Por isso que veio a palavra cultura e começou a me vir essas lembranças, agora recentes e até umas mais antigas. Então, o que eles fazem lá? Né? Deixa eu só ler para vocês antes. Se a gente pegar só a palavra cultura, a gente for ver o significado dela, uma das definições, ou como a gente pode elaborar para discernir essa palavra, cultura significa todo aquele contexto, todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano não só em família, como também por fazer parte de uma sociedade a qual ele é membro. Então, a cultura ela abrange muita coisa. Por isso que eu quero começar falando disso, de uma experiência ali. E aí Deus começou a me trazer na memória essa semana, né, do dia que a gente estava lá. E é muito legal, porque o que acontece? Você está indo para um lugar o qual não é a minha cultura, não é a minha cultura originária, por eu ser da África. Não, brincadeira. Por eu ser um paulista, lá eu não via muito dessas coisas. E o que acontece geralmente? Culturalmente, a gente vai aprender da nossa família aquilo que é a cultura, pode ser do povo que a gente veio, dos avós, dos bisavós. Então a cultura ela abrange muita coisa. E quando eu estava lá, e quando essa semana eu estava vendo, né, falando com Deus, e Ele começou a me lembrar, e eu comecei a lembrar de algumas coisas, né? Por exemplo, a gente chega lá e é muito bem recebido. E o que eles fazem? Eles não te obrigam a nada, mas eles te apresentam a cultura deles. Eles apresentam desde a comida, desde da dança, desde daquilo que eles têm, né, como cultura típica, que eles mantêm, né? E aí, quando Deus começou a falar isso comigo, comecei a lembrar disso, né? Deus começou a falar comigo e aí eu comecei a pensar já na questão do reino. Vocês vão ver onde eu vou chegar com isso, com o texto também. Mas como isso, se você perceber, tem dados na internet ou qualquer lugar que você for pesquisar, que as culturas em gerais, elas estão se acabando. Então, mesmo essas europeias lá, ele até comentou para nós, do pessoal que organiza lá, às vezes é um pouco difícil do pessoal mais novo querer participar, querer estar envolvido com aquilo, aprender, seja a dança, seja a parte do canto, o que for. E aí Deus começou a falar comigo, nessa hora Deus começou a falar comigo, né? Porque o reino dele tem uma cultura. E a gente está aqui nessa terra
todos nós. E o projeto que Jesus fez foi, quando ele veio à Terra, ele trouxe o reino. Ele trouxe a cultura do reino, ele trouxe o reino para a Terra, por meio dele, por isso ele é o rei desse reino. E aí eu comecei a fazer um paralelo, né? Comecei a pensar. Então, como eu estava falando para vocês, eu comecei a pensar, poxa, se eles têm uma comida típica, qual é a comida típica nossa, como cristão, falando culturalmente? A gente tem a palavra de Deus, a gente tem... Está tudo aqui escrito sobre qualquer assunto da tua vida, da minha vida, do que se trata a respeito do ser humano. Eu falei de, né, por exemplo, daí começou a me vir umas interrogações na cabeça. Porque eu comecei a pensar, tá, Deus, e será que eu estou em conflito? Porque eu, como cristão, eu estava sendo inserido naquela cultura durante aquele dia, eu fiquei pensando, Deus, será que eu estou caindo em algum pecado aqui? Aí Deus começou a falar comigo, não. Por quê? Porque algumas coisas eu soube me dosar. Em que sentido? O que é muito prático para a cultura deles? A cerveja, lá onde a gente estava, tinha uma cervejaria, tinha uma coisa... A gente sabe que, biblicamente, não é proibido beber. Mas eu, no passado, tive um problema com álcool. Então, o que hoje eu tenho na minha cabeça? Hoje eu sou livre, hoje eu posso escolher beber ou não. Então, a minha opção lá, o que eu via? Então, a gente chegava lá, você via a galera, baita uns canecão assim e tal, mas eles não estavam lá só para, às vezes, degustar, provar, sabe? Eles começavam a tomar um, depois já pede outro, pede outro, pede outro. Então, a minha postura qual foi? Eu estava lá e falei assim, cara, eu sou um servo de Deus hoje. E eu já tive um problema com isso. Eu falei assim, eu não estava sentindo nem vontade de tomar, né? Mas eu pensei assim, Deus, eu não, né? Comecei a pensar assim, eu estava sendo inserido numa outra cultura, mas a minha cultura, a minha essência, aquilo que eu tenho buscado de Deus, me falava, ó, até aqui você vai, né? A Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, naquela hora, eu optei por não tomar aquilo. O que eu quero dizer com isso? Talvez vocês aqui têm parentes, os avós, os bisavós, que vieram de vários lugares do mundo. A gente sabe que o Brasil foi um país que acolheu muita gente durante a guerra, que acolheu muita gente ao longo de toda a história. Sempre foi um país acolhedor. Então, cada um de vocês, talvez a gente tenha histórias para contar, seja do povo italiano, seja do austríaco, seja do alemão. Mas a gente, com o tempo, a gente tem perdido isso. Por exemplo, a minha nona, né? Como eu costumava chamar, porque minha mãe é daqui e meu pai era de São Paulo. Então, a minha nona falava o italiano, ela ainda mantinha isso, mas eu, como neto, já perdi essa cultura. Não foi passado para mim, mas eu também nunca tive interesse de ir lá aprender. E aí, por que isso Deus estava falando comigo nessa parte da cultura? Porque com o reino de Deus, como funciona? Durante todo o tempo, quando Deus se revela ao homem, Deus começa a mostrar uma nova cultura. Uma cultura que não é desse mundo. Uma cultura que não vem do ser humano. Uma cultura que não vem das mãos humanas. E isso pode se colocar em qualquer situação, né? Eu digo assim, desde a área de qualquer situação, da música, da arte, como eu estava lendo aqui, de qualquer situação. A gente vai detalhar alguns pontos. Mas, então, Deus traz uma cultura que não é desse mundo. Então, eu e você, a gente começa a aprender. Toda vez que a gente abre a Bíblia, toda vez que você escuta uma pregação, que você escuta um louvor que fala de Deus, você começa a ver, mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Você começa a aprender. E aí, eu falei, Deus, então me mostra o que é a cultura, né? Queria achar um texto para falar. E falei, Deus, o que eu posso ministrar? E Deus me levou a um texto, o qual não poderia ser diferente. Que quem ensina, a palavra essa que é usada no texto, é Jesus. Porque Ele é o rei desse reino. Ele é o rei desse reino que Deus nos deu o direito de ser partes como filhos. E aí eu falei, Deus, me mostra um texto. Eu já peço para vocês abrirem. Mas antes disso eu comecei a pensar algumas coisas. Enquanto eu falei um pouquinho de cultura, bem por cima mesmo, você consegue já visualizar, você consigo mesmo ali, visualizar e conhecer a cultura do reino de Deus? Você sabe algumas coisas, o que você pensa, o que você já tem, que você aprendeu culturalmente do reino de Deus? Porque aí a gente não pode cair numa cilada, que é o que geralmente a gente, por querer manter uma cultura viva, a gente pode cair num erro de ser aquele religioso. Desculpa. E que a gente faz o quê? A gente apenas, por exemplo, uma cultura. Então,
eu vou querer trabalhar lá em Três Etilhas agora. Eu mando o meu currículo para lá e eles me contratam. Eu posso aprender as danças, eu posso aprender a falar a língua, eu posso fazer um curso para isso. Porém, se não for genuíno, se não for autêntico a minha busca em relação àquilo, vai ficar bem fake, vai ficar nítido para todo mundo que for lá que eu não gosto de fazer aquilo. Eu estou apenas, muitas vezes, obrigado, por conta do quê? Que me pagam todo final do mês para que eu faça aquilo. E dentro aqui da igreja, a gente pode cair nesse erro também. Daqui a pouco eu vou detalhar melhor para a gente entender, mas, por exemplo, a gente está inserido agora num contexto do reino de Deus. E a gente começa a aprender coisas sobre o reino de Deus. Mas se a gente ficar, sabe, só a aprender por fora, eu vejo uma vez aquela dança, eu vejo uma vez aquela música, eu gravei, mas aquilo não chegou no coração, não está ainda mexendo, sabe, com o meu interior. Então, muitas vezes, isso pode fazer com que a gente caia nesse erro, de fazer alguma coisa como se fosse obrigado. E como a gente sempre vê, sempre, você nunca vai ver Jesus falando diferente, ele sempre convida, ele sempre nos chama. Ele não faz nada obrigado, ele não, sabe, é sempre com amor e sempre convidando. Então, a cultura do reino dele, ela não parte de pensamentos humanos, ela não parte dessa, esperando algo em troca, ela não parte de qualquer coisa que possa sair da nossa mente. Por isso que é tão difícil para nós, seres humanos, conseguirmos absorver essa cultura e aplicá-la desde já. Só que uma coisa é engraçada, porque se você prestar atenção no mundo hoje, muitas culturas estão morrendo, como eu falei. Tem culturas, eu lembro uma pesquisa uma vez, eu vi com o Jonathan, eu não lembro se era só Alemanha, acho que era Alemanha, Portugal, Espanha. Tinha alguns países europeus que eles fizeram uma estima que a cultura, a gente olhou isso faz um tempinho já, mas na época que a gente viu, alguns anos atrás, eles falavam que a cultura desses países, em 10 anos, ela estaria se extinguindo. Porque que as pessoas não estavam passando, os pais, os avós não estavam mais passando para os filhos, desde a língua, a cultura, a comida típica. E o que aconteceu também foi a questão dos muçulmanos. A gente respeita qualquer pessoa, respeita, né, a posição, mas a gente sabe que o que acontece? Se a gente for fazer um paralelo para a gente entender, quando a gente vê um muçulmano, ele aprende desde criança, desde o tamanho do lipe, assim, pequenininho. Ele vai sendo ensinado pelos pais a cultura deles, aquilo que eles creem, aquilo que eles pensam, aquilo que eles têm como verdade para a vida deles. E o que acontece? Quando eles vão de um lugar para outro, se eles saírem do país de origem deles e chegarem aqui no Brasil, e a gente sabe o que aconteceu aqui porque nas empresas de alimentícias, a gente sabe o que aconteceu isso, o que eles fazem? Eles não vêm para o Brasil e a cultura aqui, a gente usa calça, a gente usa isso, não. Eles mantêm a cultura deles à risca. Eles não abrem mão de coisas que para eles são essenciais. E aí eu perguntando, Deus, o que acontece? Muitas vezes a gente, como cristão, a gente tem valores, a gente tem princípios do reino de Deus, da palavra de Deus, só que dependendo do lugar que a gente está, a gente começa a abrir mão. A gente muitas vezes, não que esquece, mas a gente chega num lugar e abraça outra cultura. Eu me coloco, falo por mim, né? Às vezes a gente se coloca aqui dentro da igreja como uma pessoa, mas quando a gente está no trabalho, a gente abraça a cultura que está lá. E qual é a cultura desse mundo que a gente sabe que acontece? É uma cultura perdida. Quando eu digo cultura, o que acontece? Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, aquele ditado, né? Vamos mostrar cultura para esse povo. Lembram da Melody? Que era para dizer a respeito de tentar mostrar alguma coisa que a pessoa tenha, que as outras vão querer copiar, ou que as outras deveriam copiar. E a gente sabe que o que tem acontecido no mundo hoje, que eu digo fora de um contato com Jesus, é totalmente distorcido. Eu lembro várias vezes do Jonathan comentando aqui no púlpito sobre... uma vez a gente teve um vídeo, né, não sei se foi aqui no culto que ele passou também, mas onde hoje em dia ainda existe tribos, né, indígenas, aqui no Brasil mesmo, que se a criança nasce com um defeito físico, para eles, culturalmente, aquilo tem uma coisa errada. O que eles têm que fazer? Eles acabam enterrando a criança viva, eles fazem... acabam matando, né? Tirando uma vida por conta daquilo. Porque é algo cultural, presta atenção nisso, é algo cultural deles, que eles aprenderam alguma vez ao longo da vida daquela tribo e eles vão passando de geração para geração. Vai sendo ensinado para os filhos que aquilo é o certo.
E a gente sabe, né, por crer em Jesus, que a verdade está aqui na palavra. Então, como é que a gente diz que isso é errado? Porque a gente sabe que Jesus jamais pediria isso para a gente, jamais falaria algo dessa questão para nós. Deixa eu só fazer uma pausa que eu esqueci. O pessoal já levou as crianças, quem quiser, se alguém quiser. Ah, foi levar. Desculpa que eu esqueci de falar. Fique à vontade lá. Então, o que acontece é isso. Outra questão que eu lembrei enquanto eu estava preparando essa palavra, e Deus me trouxe à memória uma coisa que, por exemplo, falando da nossa cultura em geral, lá em São Paulo, mais ou menos quando eu tinha adolescente, assim, não, eu era mais criança, porque eu tinha um melhor amigo. Um melhor amigo, assim, que foi de criança até a minha fase de adolescente, e depois ele se mudou para o interior de São Paulo. E eu lembro que quando criança ele tinha mais ou menos uns 11 anos. Eu devia ter uns 7, 8. E eu lembro da cena, assim. O pai dele, culturalmente na família, eles tinham um negócio assim na família deles que eles não aceitavam o homossexualismo. Mas assim, não era que eles não aceitavam, tipo, cara, eles brigavam muito. Então o que acontecia? Pensa, um menino de 10, 11 anos, que era esse meu amigo, o pai dele colocava ele sentado assim numa cadeira e eu vi essa cena, assim. Por isso que eu falo para vocês. Ele vinha, deu um tapa na cara dele e falou assim, ó, filho meu, não vira, e falou uma palavra que a gente não usa, né? Não vira um homossexual. E ele fazia isso muitas vezes, muitas vezes. E uma criança, a gente sabe que uma criança com 10, 11 anos, ele incentivava, por conta da cultura que ele tinha na família dele, dos amigos, não sei de onde ele tirou só aquilo. Ele incentivava desde criança esse meu amigo a ir atrás de mulheres, de meninas. E a gente foi amigo muito tempo, né? Nessa época eu já tinha contato com a igreja, então aquilo me assustava, porque eu conhecia, eu ouvia, né, o que era pregado num púlpito, que era totalmente diferente daquilo. Mesmo sendo criança, não pense que crianças são bobas, elas escutam as coisas e aquilo vai lá no coração. A palavra que você lança sobre os teus filhos, a palavra que você tem levado para os teus filhos em casa, de Deus, isso vai fazer efeito. Talvez você pense, meu filho está brincando, não está vendo nada. Não, aquilo vai fazer efeito. Aquilo vai surtir efeito. E esse menino, com mais ou menos 11 anos mesmo, ele já tinha tido relações sexuais. Imagina, né? A gente conversava, eu ficava espantado porque era uma criança também, a gente não entendia aquilo. Na verdade, foi até um abuso, assim, porque era uma pessoa que cuidava dele, uma menina mais velha, que acabou, né, ele, por conta daqueles incentivos que o pai dele mandava, ele começou a se ensinar como criança ainda e acabou acontecendo que ele teve esse contato com a sexualidade muito cedo. E a vida dele, durante o período da adolescência, foi muito conturbada, porque ele acabou perdendo, né, essa essência da criança, conhecendo muito rápido a sexualidade antes da hora e ficou muito desregulado. Por que eu estou falando isso? Porque esse não é o padrão de Deus. Eu vou chegar no texto para vocês verem. Esse não é o padrão de Deus. E quantas outras situações, se eu fosse perguntar para vocês aqui, vocês citariam para mim quantas coisas são culturalmente aceitáveis, que todo mundo faz, ou que como essa palavra vem, né, completando, não completando, mas não tem como ser diferente, vem em conjunto aquilo que o Jonathan estava ministrando aqui os últimos domingos. Então, isso começa a ser normal. Então, para o pai daquele meu amigo, aquilo era normal. Graças a Deus, hoje, até consegui contato com ele depois de uns 11 anos, sem ver, sem falar, sem nada. Consegui achar ele. E talvez, quando eu for para São Paulo semana que vem, eu consiga achar ele lá. Mas hoje ele conseguiu... eu não sei se agora ele está numa igreja, não consegui conversar muito com ele, mas eu percebi que ele mudou, assim. Hoje ele tem uma família, tem 2 filhos, casado. Por que eu estou falando isso? Presta atenção na cultura do mundo. Presta atenção como é a cultura que a gente vive hoje. O que é o comum que a gente sabe? A gente sabe que é muito comum que é um adultério. Uma pessoa casada, o amigo chega e fala assim, poxa, sair com... Cara, é a coisa mais normal para quem não conhece Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus traz o contrário disso. E quando a gente está longe de Deus, essas coisas, o mundo começa a distorcer. E o que é cultural ao redor do mundo, independente se for uma tribo, se for uma cidade, se for um país, isso tem que passar por um crivo de Jesus. E aí eu comecei a perguntar para Deus onde a gente estava errando também. E um dos pontos que Deus trouxe ao meu coração foi que a gente se esqueceu. A gente se esquece. Eu falo de mim e talvez se você analisar e perceber que você também se esquece disso, a gente esquece que a gente é um colonizador. Fala assim, como, João? Onde que você está se baseando por isso? Lá em Marcos 16:15 diz assim,
E o próprio Jesus diz: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Só que como eu estava falando, Jesus está falando isso. Esse não vai ser o texto principal, se você quiser anotar para você ver depois, Marcos 16:15, é onde Jesus fala para a gente ir e pregar o evangelho por todo mundo. Esse pregar o evangelho é levar uma cultura, é levar algo que talvez você não tinha conhecido na tua vida ainda. Levar o evangelho, a boa notícia para uma pessoa aqui da cidade, o teu vizinho, talvez ela não conheça. Vai ser algo, uma cultura nova para ela. E se vocês quiserem abrir, para a gente ter certeza disso, depois a gente vê Jesus falando sobre isso, e a gente vai ver lá em 1 Coríntios 9, no versículo 20, se você quiser abrir ali. Primeira Coríntios 9, no versículo 20 até o 22. E ali você vai ver Paulo dizendo assim, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos me tornei fraco, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu vou ler na versão mensagem que ela é mais poética para vocês entenderem melhor esse contexto. Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativa de todos, tornei-me um servo voluntário de todos, para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles, mantenho o meu comportamento baseado em Cristo. Mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Amém? Então o que Paulo está dizendo? Aquilo que eu queria começar a falar para vocês aqui. A gente se esquece. Talvez, se você se esqueceu disso, eu quero te lembrar. Você é uma pessoa que vai colonizar. Mas sabe o que é o engraçado? É que, como eu estava falando de Deus, isso não é por opressão. Talvez quando a gente lembra de colonização, a gente lembra dos portugueses chegando no Brasil e matando os índios para trazer a cultura deles. O reino de Deus não funciona assim. É por meio do amor. Por isso que Paulo vai dizer que ele se torna fraco para com os fracos. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que se ele chegou num lugar que a cultura, que as pessoas, o modo como elas estavam vivendo era de um jeito, ele não chegava se impondo. Ele se colocava no mesmo lugar que elas e começava a apresentar Jesus. Por isso que ele fala ali, você vê que ele fala, eu me misturei com eles, mas eu não me corrompi com aquilo que estava errado. Se tinha alguma coisa errada, ele se colocava junto, mas a palavra que ele trazia era a palavra que ele tinha aprendido de Jesus, era aquilo que ele tinha aprendido com o mestre. Então, se possível, se lembre disso. Você é uma pessoa que vai colonizar. Como assim, João? Cara, lá na tua casa, começa com a tua família. Eu não sei se tem todo mundo da tua família aqui junto com você. E vamos falar a verdade, a parte mais difícil é a gente tentar evangelizar dentro da nossa casa. É muito mais fácil, talvez, eu começar a falar quando a gente evangeliza no trabalho, quando a gente evangeliza na escola, quando a gente evangeliza uma pessoa que a gente nunca viu na vida. É muito mais fácil. Por quê? Porque a tua vergonha, ou o mais certo, a pessoa não conhece os teus erros, não conhece quem você é. Agora, geralmente, quando a gente está em casa, então, para quem aí é pai, eu ainda não sou, mas para quem é pai, eu imagino que a dificuldade de falar para um filho que conhece os teus defeitos, e como o pastor falou outro dia, que ele deve conhecer, aumenta a dificuldade. Mas nem por isso a gente deve deixar, porque a palavra que eu estava usando, ela é fazer uma colônia. O que é isso? É você implantar o reino de Deus na tua casa. De que forma? Através da cultura
Que cultura é essa? A cultura do reino de Deus, aquilo que Deus vai ministrando. Eu vou chegar no texto que o próprio Jesus fala sobre isso, mas a verdade é que é muito mais difícil a gente conseguir evangelizar as pessoas que estão perto. Mas o sentido é esse que Jesus estava dando. Por exemplo, aonde você colocar o teu pé, aonde você for, e parece que a gente tem isso como um gatilho na nossa mente, mas a gente esquece. Porque se fosse assim, né, se a gente aplicasse de verdade, quantas pessoas do meu trabalho estariam aqui hoje? Quantas pessoas que eu poderia evangelizar? E aí entenda, né? Porque a gente está lá no meio, por exemplo, se só eu de cristão lá no meu trabalho, assim como Paulo diz, se as pessoas que estão lá fazem coisas que não condizem com as coisas de Deus, eu não preciso absorver aquilo, mas eu posso levar a cultura que eu tenho. A cultura de Jesus, a cultura do amor, a cultura de entender aquilo que ele está passando, não me corromper com aquilo, mas levar o amor. E apresentar para ele uma outra opção do que aquilo que o mundo não apresenta. Talvez a pessoa não teve a oportunidade de sentar aqui nessa cadeira e aprender, escutar sobre Jesus. Então, o que começou a levar o meu coração a ficar apertado quando eu chego nesse texto, é que daí eu comecei a falar: Deus, que texto o Senhor quer usar para falar sobre a cultura do reino? Qual texto o Senhor quer ministrar ao meu coração e que eu possa trazer aqui para vocês? E o texto veio lá de Mateus 5, se você quiser abrir, se tiver com a tua Bíblia ali, Mateus 5. Esse é um texto muito, muito conhecido, muito, muito impactante, que é o texto do Sermão do Monte. Talvez você escutou várias vezes. E eu escutei um pastor, estava assistindo um pastor hoje falando que às vezes aqueles textos que a gente mais escutou, ou os versículos que a gente tem decorado às vezes, é o que menos a gente presta atenção para a essência do texto, para aquilo que Jesus queria ministrar ao nosso coração. Esse foi o texto básico que Deus trouxe ao meu coração. E quando Jesus ensina, a gente não precisa falar mais nada. A gente só acompanha, porque o mestre sempre está atento, e o carinho com que ele ensinava e continua nos ensinando hoje é algo que nos impacta, amém? O texto lá de Mateus 5, eu vou usar duas versões para vocês verem, extrair bem desse texto. Eu vou usar uma versão mais parecida com a de vocês, a NVT, se alguém tiver com a NVI, e vou usar a da mensagem para a gente completar, pegar bem a mensagem, né, a tradução do texto de Jesus. Para você se situar nesse texto aqui de Mateus 5, Jesus estava começando, né, já tinha sido batizado, estava começando o ministério. E como que Jesus levava a cultura para o povo? Como que Jesus levava a cultura para os judeus? Porque, se você lembrar, esse livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus, especificamente no começo. Então, os judeus, eles entendiam tudo que Jesus falava aqui profeticamente, porque tinha tudo a ver com o contexto da vida deles. E Jesus é muito querido, Jesus é muito especial, gente. Então, ele fala de uma maneira que, para nós, hoje, eu creio que vai chegar no teu coração de uma maneira mais impactante do que qualquer coisa que eu possa ter mencionado aqui antes. O texto fala por si só. E eu queria até, antes de ler, que você curvasse a tua cabeça para a gente orar. Amém? Pai, antes de ler esse texto, Deus, o qual o Senhor tem ministrado a nossa vida, Pai, se a gente já escutou ele, Deus, há tempo, se a gente já leu, Pai, que o Senhor, Deus, revele o nosso coração, Pai. A cultura do reino, Deus, embutida aqui, Pai. Os ensinamentos que o Senhor Jesus próprio, Pai, subiu naquele monte para falar, Deus, ao povo, que chega para nós hoje, Deus. Que isso, Deus, acerte o nosso coração, Deus, com esse amor que o Senhor tem por nós, Pai. E a gente possa, Deus, levar, Deus, a cultura, Deus, essa cultura verdadeira, Pai, do reino. Essa cultura que o Senhor veio trazer aqui na terra para nós, Deus. Essa cultura, Deus, que muda, Deus, que é diferente de tudo isso que a gente vê, Deus, fora, Deus, Deus, da onde o Senhor está. Então fala conosco, Deus, durante esse texto, ó Deus, e esse tempo agora, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém? E começa dizendo assim, lá em Mateus 5, no versículo 1 diz assim: certo dia, quando Jesus viu as multidões que se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Presta atenção nessa palavra, ensiná-los. As bem-aventuranças. Só fazer um adendo antes aqui. Bem-aventurado que a Bíblia traz, se você pegar a palavra, ela vem da palavra teol. E essa palavra, ela é o que
ou aquele que desfruta nessa vida ou após a morte as bem-aventuranças divinas. Aquele que vai aproveitar, aquele que vai compartilhar com Jesus daquilo que ele queria trazer do reino. E presta atenção, Jesus trouxe o reino na terra. Não é só para quando a gente for para a glória. Jesus quer instalar e instalou o reino quando ele estava na terra, para, enquanto a gente estiver aqui, esse reino ser dissipado, ser espalhado. Então Jesus começa falando, presta atenção no primeiro. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Na mensagem diz assim: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Presta atenção na cultura que Jesus quer trazer para a tua vida e para mim. O primeiro ponto que Jesus coloca é para que a gente tenha, né, a gente busca essa cultura que Ele apresenta para nós. Que a gente não tenha mais nada para oferecer. Para que a gente seja pobre de espírito. O que é isso? Que você não fique retendo as coisas que Deus está colocando na tua vida. Eu não sei quanto tempo você está vindo a uma igreja que você conhece Jesus. Mas eu te digo, a partir do momento que você começa a ser restaurado, as pessoas que estão perto de você, Deus vai começar a te usar para você falar com elas. Deus vai começar a te usar para que você ore por ela. Deus vai começar a te usar para que de alguma forma você ajude. Então o texto está dizendo assim, o que Jesus queria dizer ali: não retenham nada. Não retenham nada. Que você possa chegar no teu amigo, principalmente como eu estava falando, na tua família, não retenha. Se é amor que precisa ser liberado, Deus está derramando na tua vida, libere amor. Se é mais paciência que Deus está colocando na tua vida, libere. Porque Jesus diz que abençoado a gente é quando a gente faz isso. E o que o mundo diz? Presta atenção que é o contrário. Se você reparar numa cultura onde não tenha Jesus, eu não estou dizendo qualquer lugar do mundo, o que mais acontece, como o pastor pregou aqui outro dia, o que era? As pessoas querem reter. E se eu puder, eu pego o que é teu e tomo para mim. Perceba como a cultura que Jesus vai apresentar, ela é o oposto do mundo, sempre. Porque o mundo sempre vai andar na contramão de Jesus. Então que eu e você a gente possa ficar pobre de espírito, não ter mais nada para oferecer, que tudo aquilo que Deus colocar na minha vida, colocar na tua, você compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. Que você, deixe Deus te usar dessa forma. Eu digo assim, eu lembro que há um tempo atrás de alguma forma assim, eu sentia uma vergonha para qualquer coisa. Mas às vezes as pessoas chegavam e pediam uma oração. Pediam que você orasse por ela. E aí aqui na igreja é fácil, a gente está às vezes num contexto aqui, a gente se solta. Mas e quando você está na rua, quando você vai visitar alguém que talvez está você e a pessoa fala assim, poxa, você vai na igreja, não vai? Você podia orar para mim e eu ficava tão mal com aquilo. Mas quanto mais eu chego perto de Jesus, a cultura me revela outra coisa. A cultura do reino de Deus, ela revela outra coisa. Que a gente tem que estar atento, a gente vai chegar nessa parte sobre os outros. No versículo 4 ele diz assim: felizes os que choram, pois serão consolados. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abençoados por aquele que é o amor supremo. Eu não sei na tua vida, mas eu já perdi muita gente especial. A gente perdeu amigos, a gente já perdeu parentes, coisas especiais, pessoas, vidas. Eu digo assim, vida aqui nessa terra. Que a pessoa estava aqui junto com a gente, lado a lado, no dia a dia. Mas Jesus está ensinando ali. Lembra que eu falei no começo do texto, ele diz, Jesus começou a ensiná-los. Que felizes é aqueles que choram. Porque quem enxuga a nossa lágrima, a gente sabe que a Bíblia fala, é Deus. Quem cuida da gente é Deus. E muitas vezes o que o mundo fala é o contrário. Percebam como sempre vai ser na contramão disso tudo que Deus ministra ao nosso coração. É muito mais cômodo hoje você ver uma pessoa que, quando, vamos dizer, que faleceu alguém da família dela, tem pessoas que nem comparecem no velório. Tem pessoas que, claro, cada um vai ter uma reação e tal, mas pessoas que não derramam uma lágrima mais. E você sabe que olhando para a pessoa, talvez lá dentro ela está com aquilo que não está aguentando. Jesus não está falando só nesse contexto, mas
Muitas vezes você vai sofrer por aquilo que você amava, talvez coisas que você tenha que abandonar. Quando você conhece a cultura do reino de Jesus, talvez pessoas vão virar as costas para você. Pessoas amigos ainda que estão vivos, mas que viram as costas para você, e muitas vezes você vai se sentir mal. Poxa, será que eu estou fazendo algum mal para essa pessoa? Mas na verdade, quanto mais você está buscando a Deus, você está vendo que algumas práticas, algumas coisas que você fazia não combinam mais com quem você é, na tua essência. E às vezes a gente chora por isso. Eu já chorei por isso. Por ter que, às vezes, não perder qualquer contato, mas diminuir o contato com algumas pessoas, porque o compartilhar que a gente tinha não era mais o mesmo. Então Jesus começa a trazer esse ensinamento que é muito profundo para nós, mas não para por aí. Vamos para o versículo 5. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. O pastor pregou aqui esses dias sobre isso também. E Jesus aqui trazendo esse princípio, presta atenção, isso é a cultura do reino. Talvez quando eu escuto isso aqui, me choca, porque é bonito. Mas e para conseguir fazer isso aqui? E para conseguir absorver, não só lendo, vendo que nossa, Jesus é muito massa, mas e para conseguir colocar isso no meu coração? Não é assim no estalar de dedos, não é um passe de mágica, não é alguém orar por você uma vez. Para a gente conseguir ser uma pessoa humilde, né? E eu gosto dessa versão da mensagem que fala que a gente se contente com o que a gente é, nem mais nem menos. Isso me choca, porque qual é a cultura do mundo? Que você tem que ser o melhor. Eu tenho que ser melhor que o Luan em tudo. Eu tenho que ser, o Leandro tem que ser melhor que o João em tudo. A cultura como o Jonathan foi pregado aqui esses dias, né? Não tem esse espaço, não tem esse tempo. É como se a competição que a gente vê, e por isso que eu falei, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, a gente sabe que a gente tem várias coisas nas culturas de cada país, de cada estado, a gente sabe que muda daqui para o Rio de Janeiro, muda totalmente a cultura já. Mas isso aqui que o texto está trazendo, ele vai para todos nós, independente do lugar que você estiver. A gente não tem que ser mais e nem menos. A gente tem que se contentar com quem a gente é. E esse se contentar não lembra como o Jonathan explicou aqui outro dia, não é você, por exemplo, se você é pobre, achar que você não pode prosperar na vida trabalhando, não é isso. É se contentar com a pessoa que você é. Não pensar que, poxa, é aquela coisa, né, de quando você não tem nada, você se faz de que tem tudo, só na frente dos outros, né, aquela fachada. Você faz que tenha uma vida emocional saudável, faz que tenha um casamento saudável, faz que aparenta que seus filhos são os melhores criados, mas você sabe que às vezes aquilo é só aparência. Porque o que acontece? A gente só consegue mudar muitas coisas na nossa vida quando a gente sabe quem a gente é. Quando a gente se acha em Deus, e a gente se contenta com quem a gente é, e daí a gente deixa Deus agir, aí começa a mudar as questões da nossa vida que estiverem errado. É engraçado que, falando de cultura, eu contei esses dias para o pessoal da célula. É engraçado porque o reino de Deus, tudo isso aqui, culturalmente falando, a cultura do reino de Deus, ela é igual em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer lugar que ela for implantada, que ela for espalhada, que for colocada a semente do reino de Deus, a cultura tem que ser a mesma. Então é muito comum, por exemplo, você sair daqui, a gente, vamos lá para Caçador. Se você nunca foi para lá, vamos lá conhecer uma igreja. Você chega lá, você começa a conversar com uma pessoa de uma outra igreja, ela fala, poxa, parece que eu conheço esse cara aqui faz 10 anos. Quando eu conheci o Luan, entrei na igreja a primeira vez, o Luan veio com esse sorrisão assim, me abraçou lá no fundo da igreja, há 8 anos atrás. E o Luan, e eu falava assim, nossa, Luan, parece que eu te conheço faz tempo. Ele, cara, você não é músico? Eu falei, não, cara, não toco nem... Ele, não, mas você não é, sabe? E por que isso? Porque essa cultura vem do reino. A gente, quando se liga a Cristo, a gente é filhos. Então, a gente é todos irmãos. A gente fala muito essa palavra irmão, né? Mas o sentido original dela é por isso, que Deus nos comprou e nos deu esse direito como filhos. Então, por que eu estou contando isso? Aí, em 2013, o pastor, né, por uma direção de Deus, a gente foi fazer o Fly, 5 dias para viver, em outras cidades. Já tinha sido ido um ano antes,
E no outro ano que eu pude participar, a gente foi em 2 cidades. Isso foi em 2013. E a gente foi, uma das cidades foi Urubici, foi a última que a gente foi. A gente foi em Orleans primeiro, depois Urubici. E quando eu cheguei lá, acontece sempre isso que eu estava falando para vocês. Então a gente conheceu o pessoal lá, parecia que a gente se conhecia há anos, assim. Era um pessoal até um pouco mais novo, então eles, começaram a se espelhar na gente, ficaram bem amigos, assim. E eu conheci um rapaz lá, o nome dele era Kevin. O nome dele é Kevin. E pensa, eu tive um contato com ele de uma semana. Uma semana. E assim, talvez algumas horas por dia, não foi nem o dia inteiro, não é? Às vezes não é nem o dia inteiro. E isso foi em 2013, passou. A gente voltou de lá, a gente até manteve um contato por redes sociais e tal, e tinha se passado. E eu, como não uso muito o Facebook, eu acabei nem conversando com ele, muitos anos, desde lá para cá. E daí, esses tempos, eu estava lá, assim, estava trabalhando, e Deus me trouxe o nome dele no coração. Eu falei, Deus, o Senhor está colocando, né, faz tantos anos que eu não vejo ele, vou tentar achar. Fui lá no Facebook, consegui achar ele, mandei uma mensagem, que como eu estava utilizando mais o WhatsApp, mandei uma mensagem, e aí ele me adicionou, a gente começou a conversar e tal. E pensa, eu tive contato com ele com uma semana. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer com isso? Talvez o Piá agora mora lá nos Estados Unidos, faz tantos anos agora, ele é natural de lá. Ele está morando lá nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, estamos aqui no sul do Brasil, ele está lá, não tinha contato nenhum, tive contato uma semana com ele, mas a gente conversa como se eu conversasse com o Luan, assim. E aí, beleza, e um dia, era um sábado, assim, umas 11 horas da noite. E aí eu estava lá no computador, a Karine estava na cama lendo, e aí Deus me trouxe ele no coração de novo. Eu falei, Deus, mas agora eu converso com ele. Eu perguntei, mandei uma mensagem, está tudo bem com você, cara? Tá tudo certo, tem 11 horas da noite. E aí ele mandou um áudio em seguida, falou, cara, João, preciso que você ore por mim, cara, deu uma enchente aqui agora, e inundou tudo o apartamento que eu e minha irmã mora, né? E a gente perdeu tudo, cara, perdi tudo. Fui lá no banco para pegar um dinheiro para comprar as coisas básicas agora, para a gente ficar na outra casa aqui, que a gente foi no cedida, e o cartão tá no vermelho e tal, e tal, e tal. E aí eu falei, cara, não, vou te ajudar, me passa o número. Ele falou, não, nem tenta me mandar dinheiro, porque a conversão ali, né, você vai gastar um dinheirão para me ajudar aqui. E aí eu falei, não, cara, ele falou assim, não, cara, ora por mim aí, por favor, e tal. E aí eu comecei a orar lá quietinho no computador, comecei a falar com Deus e tal, e tal. E aí continuei conversando com ele, e uma hora ele ficou mais calmo, e aí ele me mandou uma mensagem assim, obrigado, João. Eu estava aqui, ninguém está sabendo, na verdade ele falou, não consegui avisar ninguém, agora eu estou no basement, né, num porão da casa do sogro dele. E ele falou assim, cara, eu estava aqui, estava orando e estava angustiado e você me mandou uma mensagem. E ele falou assim, sabe, foi como se Deus ali me desse uma resposta da minha oração na hora. Ele falou assim, você apenas orou por mim, até virei na hora, falei para a Karine, olha, comecei a contar para ela, falei, olha, Deus me trouxe no coração, eu mandei uma mensagem, contei para ela o que estava acontecendo, ela falou, nossa, sério, aconteceu tudo, mas ele está bem e tal. E aí ele ficou mais calmo, né? E eu queria, né, de alguma forma ajudar mais. Mas por que eu estou contando isso? Porque a cultura que Jesus está apresentando aqui, que a gente está vendo hoje nesses pontos do Sermão do Monte, elas valem em qualquer lugar. Se você sair daqui hoje, qualquer um de vocês, não importa a idade, se for uma criança, se for alguém de 80 anos que estiver aqui dentro, você chegar em outro país, em outro lugar, que a língua for diferente, mas quando você se comunicar e vocês dois buscam a Jesus, há um link, há uma comunicação natural. Isso parte de Jesus. Vamos seguindo ali. Por que eu falei até sobre isso, né? Porque muitas vezes eu queria dizer sobre essa parte do Kevin, porque eu não me contentava com quem eu era. Eu sempre achei que eu era muito menos, sabe? Eu nunca achei que eu era mais do que eu era. Eu sempre achava que eu era menos. Então eu achava assim, Deus nunca vai me usar para falar alguma coisa de Deus para alguém nessa terra. Eu vou ser uma pessoa que, frequenta uma igreja, que senta numa cadeira, que busca Deus, né? E por isso que eu estou contando essa parte do Kevin, porque depois que ele falou aquilo, eu falei, Deus, eu só orei por ele, só orei e conversei com o Senhor como ele estava conversando, e ele disse que se sentiu melhor com aquilo. E quando eu estava lendo esse versículo hoje, Deus me trouxe isso no coração para que eu pudesse lembrar. Porque às vezes, quando eu me sentia menos, eu estava esquecendo de quem Deus quer que eu seja, quem eu sou de verdade. Que é a pessoa que está disposta, por exemplo, às vezes você se sente menos, hoje em dia é muito comum isso, a nossa autoestima está muito em baixa. A gente não acredita mais em nós, a gente não acredita que os nossos relacionamentos podem melhorar, a gente não acredita que o nosso casamento pode melhorar, a gente não acredita que a criação dos filhos, a nossa autoestima está muito baixa, mesmo cristão às vezes. E esse texto vem para falar isso, olha, a gente tem que
tem que estar no lugar certo, nem menos, nem mais. Amém? Vamos continuar o texto. No versículo 6 de Mateus 5 diz assim: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Amém? Como eu comecei falando no começo, como eu comecei falando lá atrás, cultura, eu estava falando de cultura. Então pense, cada cultura existe um prato típico. Se você é de uma cultura diferente da minha, você sabe fazer um prato, ou a tua avó fazia, ou alguém da tua família fazia um prato típico diferente. E a palavra de Deus, ela tem algo especial, porque isso é cultura do reino. O que Jesus está ensinando, ele fala, se a gente sente fome de Deus, Ele é a comida, Ele é a bebida. A gente deve ir a Ele, a gente deve continuar essa busca. Eu não sei quanto tempo você vem à igreja, quanto tempo você frequenta, se faz 10 anos, se faz um dia. O teu alimento e a tua bebida, isso é o que Jesus traz para nós. Não é o que uma igreja traz, não é, sabe, é Jesus, Ele traz essa ligação direta com o Pai. Então a comida e a bebida, aquilo que você e eu necessitamos, vem dEle. Então Jesus está ensinando, felizes a gente quando tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de Deus. Por quê? A justiça dEle é totalmente diferente da nossa. Se for comparar com o mundo, qual que é a vertente hoje que está muito em alta? Poxa, o cara assaltou aqui o mercado e a gente viu, cara, a gente vai espancar esse cara, se não matar, a gente amarra ele num poste e a justiça está feita. Mas essa é a justiça dos homens, a justiça que eles querem. E nem é a justiça geral, né? Porque a gente sabe que tem a justiça, que com falhas, mas que existe a polícia para fazer um efetivo, existe a polícia para fazer certas coisas, mas o que o mundo está dizendo? Né? A sede de justiça faz o quê? Eu quero fazer da minha maneira. Não importa se o Anderson, se o Luan, se o Rafa pensa diferente. Eu vou fazer da minha forma, a justiça que eu penso que é certa. E a cultura que Deus traz é diferente, a cultura que Jesus apresenta é diferente. Tenham fome e sede de justiça de Deus. E é difícil, porque como a palavra aqui está dizendo, Jesus estava ensinando. E para quem é professor aqui, ou para todos nós que já fomos alunos em algum nível de alguma coisa, a gente sabe que para aprender é difícil. Para aprender algo é difícil. Exige que a gente se esmere, exige que a gente corra atrás disso. Então Jesus fala para a gente felizes são quando a gente tem fome e sede de justiça de Deus. A gente tem fome e sede de Deus, porque Ele é o alimento. E Ele supre a nossa vida. Amém? No versículo 7 diz assim: felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Abençoados são vocês, que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Como eu estava falando, olha a justiça de Deus, olha o reino de Deus, a cultura que Jesus está apresentando, fala que quando a gente se preocupa com o bem-estar dos outros, quando a gente precisar, as pessoas também vão lembrar. Porque é assim que a cultura de Deus funciona. Eu não sei se você se lembra, mas quando não tinha a Bíblia, quando não tinha um livro escrito aqui, o que acontecia? O que a gente lê hoje, né, o que a gente vê do retrato da Bíblia, do que aconteceu lá atrás, Deus manifestava os milagres, Deus se mostrava para o povo daquela forma, para que o povo pudesse conhecer a Ele. E hoje a gente sabe que, com a medida como a Bíblia foi escrita e como Deus preparou tudo isso, essas coisas mudaram um pouco. Não que a gente consiga decifrar Deus e dizer que Deus faz assim ou assado, mas perceba como Deus age hoje. A gente tem acesso à palavra dEle, a gente tem acesso ao conteúdo que Ele deixou, para que quando você tenha um entendimento, você saia dessa porta aqui em qualquer contexto que você está. O pastor falou semana passada, você já teve a oportunidade de ajuntar um bêbado caído numa rua? Eu escutei um testemunho essa semana sobre isso. Depois dessa palavra, você já teve a oportunidade de ajudar? Você se preocupa. E não para aparecer, porque na maioria das vezes não vai ter ninguém naquela hora para ver. Mas o preocupar é de verdade, sabe? Como se fosse, poxa, podia ser alguém na minha frente, podia ser eu. Eu vou fazer isso não para aparecer, eu não vou fazer isso para, sabe, para ter um status diferente, um status melhor. Eu vou fazer isso por conta do outro, porque, sabe, é isso que Jesus está trazendo, um ensinamento. E aí quem já precisou aqui sabe. Dentro de um contexto de igreja, a gente é falho. A gente erra muitas vezes.
Mas toda vez que você precisar, toda vez que você, sabe, tiver com algum problema, em qualquer nível, em qualquer área, talvez a pessoa que está aí do teu lado, a pessoa que está aqui do outro lado, sempre vai ter alguém que está entrando em contato com você, orando por você, sabe, buscando conversar para que você possa melhorar, sair daquela situação. E o que Jesus fala que, né, abençoados são vocês que fazem isso, porque quando vocês precisarem, isso também vai voltar. E Jesus, ele se revela para a gente conversava sobre isso um pouco na célula, Jesus se revela na vida do outro. Você pode revelar Jesus para uma pessoa, e eu não estou dizendo aqui no contexto da igreja, no contexto do teu trabalho, não sabe? Quando você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa que nunca viu Jesus, que nunca ouviu falar. A gente acha que não acontece isso, né? Mas aqui dentro da cidade eu já vi pessoas que não têm a mínima noção de quem é Jesus. Não pisou em nenhuma das igrejas da cidade. E quando você tem a oportunidade de mostrar, porque qual que é a diferença do religioso para um cristão genuíno? É aquela coisa, o religioso, ele, como é o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque o religioso, ele fala bonito, ele fala aquilo que até pode ser as coisas de Deus, mas ele não faz. Então por isso que hoje um cristão, geralmente de verdade, hoje que as pessoas percebem, elas não vêm na palavra, não vêm nas palavras só dele, ela vem nas atitudes. Fora aqui da igreja, no teu dia a dia, conforme você conversa, a forma como você trata as pessoas, a forma como você age. Então tudo isso é cultura do reino de Deus. Vamos para frente. Vamos me atrasar. No versículo 8 diz assim: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interno, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Olha que legal isso. Jesus está ensinando um princípio que, no texto aqui mais simples, né? Ele fala para a gente ter um coração puro. O que é o teu coração puro? Só tem uma maneira de eu e você ter o coração puro. É quando a gente conhece Jesus, aceita, então Ele passa a habitar na nossa vida. Ele passa a morar, ele passa a fazer morada na tua vida. E eu gosto dessa versão aqui da mensagem, porque ela diz com a mente e com o coração, como o pastor falava nos outros cultos. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Como eu estava falando, antigamente a gente não tinha a Bíblia escrita, né? Nós não, mas por exemplo lá atrás o povo. Então Deus manifestava milagres para que o povo visse quem estava fazendo aquilo era Deus. E Deus se manifestava no meio do povo. Hoje a gente tem a Bíblia, a gente tem acesso por todo ao redor do mundo. Tem muitos lugares que é difícil, a gente sabe pela perseguição e tal, mas no contexto meu e teu aqui da cidade, quando você deixa Deus trabalhar dentro, sabe, tomar o controle da tua vida, mudar você interiormente, você consegue enxergar Ele fora. Como assim, João? Como eu estava dizendo, daqui a pouco a atitude da outra pessoa, a pessoa veio uma vez no culto aqui, mas a atitude que ela já teve no outro dia, você já percebe, cara, aquilo ali é Deus, não é... E a gente sabe que não é pelo nosso esforço, não é o que eu faço, não é o que você faz. Mas quando a gente deixa Deus assumir o controle da nossa vida, você começa a ver Deus fora. Você para de reclamar, você para de, sabe, dizer, Deus, mas tem tal bairro, tem isso, tem aquilo, que as coisas são assim complicadas. Quando você deixa Deus trabalhar no teu interior, o exterior, aí a gente sabe que é assim, né? A palavra, Jesus está ensinando aqui isso. Um coração puro, então é de dentro para fora. Deus muda a tua vida de dentro para fora. A gente quer muitas vezes, eu quero muitas vezes que as coisas aconteçam rápido no meu exterior. Mas tem muitas coisas que eu não resolvi aqui. Como é que Deus vai se manifestar numa coisa que eu não entendi, alguma coisa que eu não resolvi, uma pessoa que eu não perdoei, alguma coisa, sabe, que eu estou carregando uma mágoa, que eu estou carregando, sabe? Não tem que ter o coração puro. Então, João, quando eu só vou ficar 100%, então quando eu tiver 100%, todas as tarefas da minha vida, não. Deus vai trabalhando. Teu coração puro quer dizer que você está baseado agora em Deus. Deus está fazendo essa morada na tua vida. E as tuas atitudes começam a ser diferentes. Então você não vai estar perfeito agora, mas você vai começar a ver Deus no teu exterior por conta daquilo que está saindo de dentro de você. Que aquilo que seja, sabe, como o Jonathan falou esses dias, quando me espremerem, saiam algo de bom de Deus. Não meu, porque eu não posso produzir isso. Amém? Vamos para frente. No versículo 9, Jesus diz assim: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus.
A versão Mensagem diz assim: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir que vocês realmente são quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Está falando de ter paz. Eu escutei na célula um testemunho sobre isso essa semana. A gente escutou lá de uma pessoa que teve uma situação na própria sexta-feira de confronto e ela optou por não brigar, por não, retrucar aquilo que estava sendo feito. E a pessoa comentou para nós assim: olha, aquilo é alguma coisa diferente, porque eu há tempos atrás não faria aquilo. E o que é isso? É a cultura do reino de Deus. Você começa a exercer aquilo que você está recebendo. Parece simples, mas os maiores confrontos que dão, eu estava vendo na TV hoje mesmo lá, que está aquele caos de novo na questão do esporte, porque as torcidas estão brigando e acho que até agora já foram 11 mortos, só esse ano, 11 ou 13, não me lembro agora. E às vezes parece uma coisa boba a gente ler esse texto aqui só por cima, né? Mas presta atenção, o que é uma briga de torcida? Por conta de um time de futebol, eu tiro a vida de uma pessoa que não torce para o mesmo time que o meu. Então, que contexto de briga que isso vai se aplicar em qualquer um? A gente sabe que qualquer lugar que não há a gente não tem a paz que Deus traz, uma fagulha a gente faz o que puder, queimar e jogar mais gasolina ainda. Então, por exemplo, você pode perceber, aonde não tem a cultura de Deus, aonde Deus não está trazendo a cultura dele, as pessoas são assim para brigar. E como eu estava dizendo antes, eu não sei você, mas as maiores dificuldades que eu tenho como cristão são quando essas brigas começam em casa. Minha esposa está aqui e eu não posso mentir na frente dela. Até poderia, né? Mas ela saberia. Às vezes as maiores brigas que a gente tem são por coisas assim. E quanto mais eu buscar Jesus, essas coisas, a paz, né, que Jesus traz ao meu e ao teu coração, fazem com que essas coisas, a gente tenha outra visão. Faça como está aqui nesse texto da mensagem, que a gente opte, né, que a gente consiga mostrar e cooperar que é melhor que a gente não brigue ou competir. Que daí a gente vai conseguir descobrir quem a gente realmente é e qual é o nosso lugar. Hoje em dia as pessoas vêm e falam assim para mim: João, você é um cara muito comunicativo, você é um cara muito amigo, você é um cara muito parceiro. Mas quem me conheceu aqui quando eu cheguei, quando eu estava longe de Deus, o diabo parece que gosta de fazer exatamente o oposto. Eu era o cara que a primeira coisinha que você me dissesse, se fosse um piá, eu queria sair na mão, era metido. Eu achava que brigar, aquela coisa era um máximo. Nos primeiros 2 anos, quando eu saí de São Paulo e vim para cá, vim primeiro para Videira, depois para Fraiburgo. Em toda festa que eu ia, eu tinha saído da igreja, não queria saber de Deus. Em todo lugar que eu ia, se a pessoa me olhasse, porque é engraçado, eu estou falando de cultura, né? E a cultura qual que é lá em São Paulo? Quando eu cheguei aqui, eu levei um baque. Porque você passa na rua, eu nunca vi o Rafael na rua, ele passa por mim, opa! Eu cheguei na cidade, a primeira vez que o cara fez isso comigo na rua, mas como assim? Eu achava estranho, porque culturalmente para mim, lá em São Paulo, eu sentava no mesmo vagão do trem para ir trabalhar, todo dia durante 1 ano e meio, e sentava a mesma pessoa do meu lado, a mesma pessoa na frente, a mesma pessoa do lado, e eu nunca dei um oi, porque culturalmente isso não é comum lá. Eu não sabia o nome, não sabia quem era, eu conhecia de vista, mas a gente não chegava lá e fazia, tudo bom? Nada. Cultura. E qual a cultura que Deus traz, né? Que eu estava falando a questão da paz. Para mim, então, quando eu me afastei de Deus, foi muito fácil para mim fazer o contrário. Porque parece que aquilo que a minha carne queria, o que me puxava era, poxa, eu olhava pro Dante, eu queria, cara aí, sabe? E hoje, poxa, um dos melhores amigos que eu tenho. E quanto mais eu fui para Deus, mais paz eu sinto. E mais aquilo muda. Sabe para quê? Por que brigar? É o contrário, sabe? O reino de Deus, ele é pacificador. O reino de Deus, ele traz a paz. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja aqui na igreja. Quantas vezes a gente começa a fazer uma guerra interna aqui com os irmãos? Por qualquer coisa, qualquer briguinha. O Rafa pegou minha cadeira aqui, Rafa. Então, a gente às vezes aumenta. E é isso que, isso que Jesus está querendo ensinar para a gente. Que a gente consiga promover essa paz, que a gente tenha. Jesus está ensinando para a gente ter essa paz interna.
que a gente decida muitas vezes evitar qualquer competição, qualquer briga, porque isso não condiz com a cultura do reino. Isso condiz com qualquer outra cultura de outro lugar. Quase terminando. Vamos lá para o versículo 10. Diz assim: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Na versão mensagem diz assim: abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Engraçado, não? O versículo antes falava sobre paz. Mas aí Jesus fala assim: felizes vocês que sofrem perseguição por conta de mim, por conta do Evangelho, por causa da justiça do reino, ele fala na versão NVT. E muitas vezes eu entrei em crise com isso. Porque eu falava: Deus, agora eu estou vindo aqui, estou te servindo, estou te buscando, conhecendo o Senhor cada dia. E as pessoas que me conhecem, que não te seguem, começaram a me tratar de uma maneira absurda. E eu entrava em crise. Eu entrava e falava: Deus, e sabe, eu chegava diante das pessoas, queria agradar, mas aí quando eu não estava junto com as pessoas eu queria agradar a Deus e parecia que não estava fechando. Mas não vai mesmo. Jesus está falando aqui que a gente tem que ser... É engraçado, né? Chega a ser engraçado, porque olha só a cultura do reino de Deus. Ele fala para a gente ser feliz. Agradecer, que a gente é feliz por ser perseguido. Eu não sei você, mas à primeira vista, quando eu li o texto, eu falei: Deus, como que eu vou ser feliz por ser perseguido? Como que eu vou conseguir, sabe, estar feliz por uma pessoa, sabe, falando mal de mim, por conta das atitudes que agora eu estou tendo, sabe? E geralmente o que acontece? Quando você for se você for só de aparência, as pessoas não vão te perseguir. Ah, o João vai lá na igreja, mas, poxa, em casa, no trabalho, na escola, não mudou nada. Ninguém vai te perseguir. Ninguém vai falar contra você. Agora, quando você começa a mudar o teu jeito, começa a mudar a tua mente, começa a raciocinar aqui em cima do Evangelho, começa a aplicar isso que Jesus está falando, isso que Ele está ensinando, geralmente vai acontecer isso aqui. Então vão ser, geralmente, clássico, os amigos primeiro. Eu estou lembrando de várias coisas da célula que foi falada, de quantas vezes você vai ter, usando o que a gente utiliza hoje em dia, quantas vezes você vai ter que sair de um grupo que não condiz mais. E as pessoas começam a te perseguir. Ah, agora eu crentinho, agora eu... Você fala: por que a pessoa me persegue? Agora eu estou buscando uma coisa boa, está dando um resultado, eu estou feliz, Deus está começando a me mudar de dentro para fora, por que isso vai... Então, Jesus está falando que a gente fique feliz com isso. Eu sei que é estranho, mas presta atenção, isso é a cultura do reino, não é a nossa, não foi criado por nós, não foi criado por ser humano. Essa é a cultura do reino de Deus. Então, se alguém se opõe a Deus, vai te perseguir. Se você está fazendo algo se você está buscando a Deus de coração, não que você esteja fazendo nada grande assim aos olhos humanos, mas se você está simplesmente buscando a Deus, você começa a orar, você fala: poxa, comecei a vir na igreja, o que é orar? É conversar com Deus. Poxa, cheguei em casa, foi um dia mau, ou foi um dia bom, eu vou parar, Deus, tal, aconteceu isso, o que o Senhor tem para falar, o que o Senhor quer que eu responda? Vou ler aqui um texto, aí você começa a ser perseguido. Então Jesus fala para a gente ser feliz. E para terminar, Jesus diz assim no versículo 11: felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Na versão mensagem ele diz assim: e isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos e caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Talvez no Brasil a gente pense que aquela perseguição, como a gente vê em outros países, onde a gente já viu cristãos sendo decapitados, a gente já viu eles serem fuzilados, a gente já viu tantas coisas acontecerem.
a gente pensa que com nós não acontece. Como eu estava falando do outro versículo, esse ele emenda para finalizar essa parte. E Jesus fala para a gente se alegrar, ele está reforçando isso. Por que Jesus reforça? Porque é difícil para nós, ser humano, entender isso. Que ser perseguido, que ser caluniado, e Jesus fala aqui mentindo. A gente fica doido. Às vezes uma pessoa vai lá e fala alguma coisa que não é a verdade de você. Está mentindo, ela não está falando a verdade. E qual é o nosso sentimento? A ira. Mas lembre que a ira não é pecar ainda. Só que o problema é se a gente se irar e daí descontrolar, a gente peca. Mas o que Jesus está dizendo é para a gente se alegrar quando for assim. E sabe o que é legal? Porque quando Jesus fala isso, o que vem à minha mente é que, poxa, quando você estiver sendo perseguido, quando eu estiver sendo perseguido, mostra que você está mais perto de Deus. Porque Jesus disse, se eles se incomodam, se aquilo incomoda eles, você está mais perto de Deus. Sabe, na verdade, se incomoda você estar dessa forma vivendo agora, isso é um sinal para você, que você está mais perto de Deus. Se você não está incomodando ninguém, no sentido assim, as pessoas não incomodando por ser, brigar ou ser birrento, mas você não está incomodando ninguém. E às vezes o que vai acontecer? Filhos, às vezes que vêm para a igreja antes dos pais, dá uma briga em casa, dá uma briga. Muitas vezes por conta da religião, que às vezes tinha uma base e agora o filho quer mudar para outra. Então, se você passa por esse caso, se teus pais não conhecem o Evangelho, Jesus diz para se alegrar. E não se alegrando, e vamos deixar bem claro, não se alegrando por conta de eles não estarem, mas se alegre porque você está buscando e pode continuar mostrando para essa pessoa outra cultura. Uma cultura que não é dessa terra, uma cultura que o rei desse reino, ele é senhor, que foi, como é falado na Bíblia, ele é Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, não tem ninguém acima dele. Ou seja, um reino onde tudo isso aqui que é falado, Jesus estava aqui ensinando o povo, ele subiu no monte para falar com os judeus, para ensinar. E com certeza, assim como eles e nós, a gente não aprende tudo num dia, não, sabe? Eu queria muito, sabe? Ler um texto desse e absorver tudo de uma forma, sabe? Na mesma hora. Mas a gente caminhar com Cristo vai fazer com que a gente aprenda dia após dia, sabe? Porque assim, como eu estava falando no começo para encerrar, a cultura do mundo que a gente vê por aqui, o que tem acontecido? Como eu falei, de países, elas estão se extinguindo porque às vezes os avós não passam mais para os pais e os pais não passam a cultura para o filho. Em vários lugares, no sentido de cultural, de qualquer coisa, de uma arte, de uma dança específica de algum lugar, se isso não é passado, ele se perde. E o Evangelho é da mesma forma. Deus deixou para nós, para mim e para você. Você está vendo algum anjo aqui na rua, você está vendo algum anjo aqui fisicamente pregando a palavra, você vai ver, não, a gente vê pessoas que vão a Deus e daí, sabe, não tem oferecer nada delas, elas oferecem aquilo que Deus traz. Então que você possa sair dessa noite aqui com o coração assim, sabe, eu quero aprender mais da cultura do reino. Eu quero aprender mais o que Jesus fala sobre o reino, o que é a cultura de lá, que é diferente da minha. Poxa, sabe, se eu sou uma pessoa que tinha costume de brigar, o que é a cultura do reino sobre isso? E para finalizar, de verdade agora, o meu questionamento no começo, quando Deus me trouxe essa palavra, foi: Deus, então a gente, buscando a tua cultura, a cultura do reino de Deus, como que fica a gente inserido nessas outras culturas? Como que funciona? E aí Deus ministrou meu coração dessa forma aqui, quando a gente pega os princípios da cultura do reino de Deus, e qualquer lugar que você for, seja aqui desse estado, pode ser lá em Três Etilhas como eu estava, onde você estiver, seja fora desse país, com outra língua, você aplicar, você não precisa ser opressor, você não precisa empurrar para outras pessoas fazerem aquilo que você está fazendo, mas da forma que Jesus ensina, você consegue entrar em outra cultura, como a gente está inserido. A gente tem, cultura, ela abrange muita coisa, né? Vamos citar uma coisa, por exemplo, a música. A gente não tem problema com essa questão, por quê? Porque, por exemplo, hoje em dia, a gente sabe que, biblicamente falando, você não precisa escutar só uma música que é dita gospel, mas qualquer coisa que você for escutar, você tem que analisar. O que aquela letra está falando? Então, preste atenção, a cultura do reino de Deus faz com que você analise tudo que está sendo jogado para você, seja uma música, uma coisa simples.
Mas sabe, pode ser alguma coisa, um relacionamento extraconjugal. O que a cultura do reino de Deus diz para você? O que o rei, sabe, fala sobre o reino dele, como que a gente deveria se comportar? Então Deus ministrou meu coração muito, muito nisso. Queria pedir que você ficasse de pé, para a gente encerrar. E queria pedir para você curvar a tua cabeça, para a gente orar. Como o pastor fala, por que curvar a cabeça, fechar os olhos? É para que a gente olhe um pouco para dentro, um pouco para a nossa vida interior, né? Não ver o externo agora. Eu quis falar, né, que o Espírito Santo possa ter ministrado o teu coração, que essa palavra seja como semente para você, para que durante essa semana, durante o tempo que você lembrar dessa palavra, que você possa chegar em casa e ir para esse texto, Mateus 5, do versículo 1 em diante, decorar não só por decorar, mas gravar o que Jesus estava ensinando ali, que vai ser bênção para a tua vida. E eu queria orar com você, para que você aí fale com Deus, eu falo aqui, a gente conversa com Ele, porque a gente sabe que a gente é carente. Assim como Jesus é um mestre, e aqui Ele estava ensinando a cultura do reino de Deus para nós, que a gente possa pedir para Deus, que a gente absorva as coisas que a Tua palavra diz, aquilo que Jesus ensinou aqui nessa terra, o que Deus continua falando com a gente quando a gente ora e fala com Ele. Amém? Vamos orar. Pai, a gente ora nesse momento, Deus, em cima dessa palavra, Deus, o qual o Senhor Jesus, ó Deus, falou lá, ó Deus, em cima daquele monte, Pai, para os judeus, Pai, mas hoje ela chega para nós, Deus. E a gente primeiramente se alegra, Pai, porque a Tua palavra diz para a gente se alegrar em tudo isso, Pai. Quando a gente busca, Deus, o Senhor Jesus estava nos ensinando aqui, Deus, como um professor, como alguém que cuida, como alguém que quer ensinar, ó Deus, essa cultura que não é feita por homens, que não é, ó Deus, baseada na cultura humana, mas que vem direto do Senhor, que vem do reino. Pai, que a gente possa, Deus, absorver cada item desse aqui falado, Deus, cada versículo, Pai. Cada um desses que a gente possa estudar, meditar, colocar a nossa vida em cima, Deus, desses princípios do reino, Pai. Para que a gente, Deus, reflita, Deus, isso na nossa vida, Pai. Para que outras pessoas, Deus, para que a gente possa levar a Tua cultura. Para que a gente possa levar a cultura do reino, Deus. Para que a gente possa levar a Tua cultura, Pai, aonde a gente estiver. E principalmente, Deus, como a gente sabe que tem sido uma luta grande, Deus, dentro da nossa casa, Pai. Que a gente consiga levar a Tua cultura, Deus, para os nossos filhos, Deus. Que a gente consiga passar, Deus, esses ensinamentos que o Senhor nos ensina para os nossos filhos, Pai. Que a gente consiga ensinar, Deus, ó Deus, e esse ensinamento como o Senhor fazia, com amor, ó Deus. Esse ensinamento, Deus, que Deus, essa cultura que não tem como a gente explicar, Pai. Que a gente possa, Deus, Deus, ser abençoado e o Teu Espírito Santo usa, Deus, cada família aqui, Deus. Para que o lar, ó Deus, seja, Deus, esse lar que, ó Deus, espalha a Tua palavra ali dentro, Deus. Para que cada criança que está aqui dentro, Deus, cada adolescente, Pai, quando, ó Deus, vierem a ser adultos de fato, Pai, possam também levar a Tua palavra, Deus. Continuar, Deus, essa cultura que vem do Senhor, Deus. Possam ir até o Senhor, falar contigo, Deus, ter esse contato de verdade no coração, Deus, e também levar essa cultura para frente. Levar essa cultura, Deus, que o mundo tem distorcido de todas as formas, Pai. Tem distorcido em todos os setores da vida, Deus. Tem mudado, Deus, de cabeça para baixo, Deus, aquilo que é o Teu mundo, Pai. Aquilo que é, Deus, o Teu reino. Então a gente ora, Deus, ministra a nossa vida, Pai, para que a cada dia, Pai, a gente possa ser ensinado pelo Senhor. A gente possa, Deus, absorver esse conteúdo, Deus, e aplicar, Deus, na nossa vida. Não deixar, Deus, apenas aparentemente as coisas, mas a gente possa aplicar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém.